Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa videoaula de número 23, falando agora sobre limites de funções reais. As videoaulas anteriores foram dedicadas principalmente para entender os números reais, o conjunto dos números reais, como é que os números ali se comportam, as suas sequências que nós podemos formar a partir dos números reais, enfim. E agora nós estamos mais interessados em entender sobre as funções reais. O nosso curso, então, toma uma nova direção agora voltado para as funções reais. Então nós estamos interessados agora, nesse momento do curso em diante, praticamente agora o curso todo, em entender funções que são definidas num domínio que é um subconjunto dos números reais e que tem como contradomínio os números reais. Então veja, a nossa função vai dos reais nos reais, ou de um subconjunto dos reais num subconjunto dos reais, que nós geralmente interpretamos do ponto de vista gráfico, né, como se fosse uma curva, ou melhor, como uma curva, como essa aqui, por exemplo, em que cada ponto desta curva tem duas coordenadas. A primeira é qualquer x que pertence ao domínio da nossa função, e aqui está o f de x. O f de x ele pertence ao contradomínio, e mais ainda, à imagem desta nossa função real. Então nós geralmente denotamos uma curva, e cada ponto dessa curva aqui é um par ordenado, né? x f de x. Tudo bem? Então agora nós estamos interessados em ver como é que um subconjunto dos números reais se relaciona com o outro. Estamos interessados em perceber alguma noção de movimento ou de variação, à medida em que uma determinada variável x ou t, seja lá o que for, varia, o que acontece com um determinado fenômeno que depende desta variável. Então nós estamos interessados nesse tipo de situações. E agora então começando falando sobre limite. Limite tem alguma coisa a ver, claro, com limite de sequência? Tem alguma relação? Obviamente que tem coisas parecidas. Nós estamos pensando o seguinte, olha, à medida em que eu me aproximo de um determinado ponto do domínio da função, a função está se aproximando de onde, se é que isso é possível? Porque há situações que talvez você já conheça, que é o seguinte, imagine uma função como essa aqui. Uma função como essa aqui, ela jamais vai encostar no eixo y, mas ela está se aproximando dele. À medida em que o x está avançando cada vez maior, cada vez mais próximo de mais infinito, essa função está se aproximando cada vez mais desse eixo, está se aproximando cada vez mais do valor zero. Então essa questão de está tendendo, está se aproximando, está indo para, é o conceito que nós vamos tratar agora sobre limite. Então, formalmente, o que é o limite de uma função, o que é o limite de uma função real, como essa? Quando eu falar função aqui pra gente nesse curso, quase todo o tempo vai ser uma função desse tipo, função real. Com domínio que é um subconjunto dos reais e o contradomínio também nos reais, né? Qual é a definição de limite? Então, seja A um ponto de acumulação do domínio dessa função. Vejam, eu vou falar de limite para um ponto de acumulação. Lembra quando nós estudamos ponto de acumulação em alguma videoaula anterior, que ponto de acumulação é um número real para o qual perto dele existem pontos de A chegando próximo dele. Veja, o A nem precisa estar em A, o Azinho não precisa estar em A, mas perto dele, e quanto mais perto eu quiser próximo dele, sempre tem alguém do A. É isso que me interessa. A gente fala que o limite de uma função f, como essa aqui em cima, definida em A nos reais, quando o x se aproxima desse ponto de acumulação Azinho, ele é L maiúsculo, um número real, se satisfizer a seguinte propriedade, que é um tanto quanto estranha de ler no primeiro momento. Para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, então tanto epsilon quanto delta são números reais, tal que para todo x em A, desculpa a falha aqui na notação, é para todo x em A, no domínio da função, se x menos A em módulo for menor do que delta e maior do que zero, então, sempre que isso acontecer, então f de x menos L em módulo é menor do que epsilon.
Então, primeiro, fique atento que aqui é para todo x em A e não em x, não é x, o nosso domínio é A, né? Há uma coisa importante aqui, essa linha é a linha principal, que diz o seguinte, olha, caso o x, ao fazer a diferença com o ponto de acumulação A seja menor do que delta e maior do que zero, então acontece isso aqui. Primeiro, o fato de pedir que um módulo seja maior do que zero, você já sabe que o módulo é sempre maior ou igual. Então, de dizer que é maior, então eu estou tirando o caso igual. Quando é que zero vai ser igual a módulo de x menos a? Quando o x for igual a A. Então vejam só, eu não estou querendo saber, não me interessa saber o que acontece quando o x for igual ao A, porque pode ser que o A nem esteja no domínio da função. Não me interessa saber o que acontece no ponto A. O que me interessa saber é o seguinte, à medida em que eu tenho qualquer x que não seja o A, mas cuja distância para o A seja menor do que delta, então acontece isso aqui. Um gráfico ajuda bastante nós a entendermos isso daí. Então, olha só, geralmente nós denotamos aí, vou colocar aqui, pessoal, como se fosse o eixo todo do nosso subconjunto A, só para a gente poder entender melhor, não precisa ser todos reais, mas é um subconjunto dos reais. Contradomínios são os reais, e aí nós pegamos uma função aqui, qualquer função, vou pegar uma função aqui, tá certo? Bom, essa função, eu estou interessado em saber o que acontece num ponto A, que não precisa estar em A, mas ele precisa ser ponto de acumulação do A. Então, eu peguei um ponto de acumulação do A. Aqui está definida a função, mas não precisaria estar. Pode ser que ao fazer isso a função não esteja definida, é possível isso também, tá certo? E eu quero saber o que acontece com a função à medida em que eu me aproximo desse ponto A. Primeiro, o fato do ponto Azinho ser um ponto de acumulação me garante que em qualquer vizinhança do A, pertinho do A, sempre tem elementos do conjunto A. Bom, aí é o seguinte, eu não sei quanto a função às vezes vale no A, às vezes ela nem está definida, mas eu falo que um certo número L é o limite, a gente denota assim, limite de f de x quando x se aproxima de A, certo? Essa é a notação. Eu digo que L é o limite desta função, essa que está representada por esse gráfico, se acontecer o seguinte, para qualquer epsilon positivo, então quer dizer o seguinte, se eu pegar qualquer número positivo e observar a distância entre esse número positivo e L, então, por exemplo, se eu olhar aqui para cima, eu tenho L mais epsilon. Se eu olhar um pouquinho para baixo, eu tenho L menos epsilon. Então veja que eu estou olhando para o intervalo aberto aqui da reta, só que a reta é escrita aqui na vertical, tá certo? Então vejam que esse epsilon foi qualquer. Significa que eu posso escolher qualquer coisa como sendo epsilon, inclusive um número bem menor, eu posso cada vez estar mais próximo do L. E para cada um desses epsilons que eu dei, sempre vai existir, né, se valer a definição, vai existir um delta tal que a distância de A menos delta até A mais delta, esses pontos aqui que estão aqui dentro, sempre os pontos que estão aqui dentro são levados dentro deste intervalo pela função f. Sempre a imagem da função, eu não sei se eu fiz um desenho bom aqui, mas sempre a imagem da função neste intervalo, ó, tá vendo? Sempre ela deveria estar, aqui não ficou bom o desenho, mas sempre deveria estar dentro aqui deste intervalo. Sempre que eu pegar um ponto entre A menos delta e A mais delta, a função nesse ponto, qualquer ponto, pega um x qualquer aqui, a função nesse ponto x está dentro deste outro intervalo. É isso que nos importa. Para qualquer ponto que eu pegar aqui dentro, a imagem desse ponto pela função está dentro desse intervalo dado. Então veja, primeiro eu defini este intervalo, qualquer, e eu disse que vai existir, para que isso seja limite, um delta tal que, mesmo que eu pegue ele menor, pequeno, todo mundo que está dentro desse intervalo aberto é levado pela função dentro deste intervalo aqui. Tá claro? Isso
Isso é a definição de limite. Dado qualquer epsilon, que está querendo dizer o seguinte, olha, dado qualquer distância do L, eu exibo um delta que está a uma determinada distância do A. Veja que o delta não é dado, o delta existe. Então, para cada epsilon, existe um delta. Então, eu escolhi o epsilon do jeito que eu quis. Só que o delta vai aparecer como consequência desse epsilon. Ele depende, eventualmente, do epsilon. E aí, isso tudo, qualquer ponto que eu pegar neste intervalo, tem imagem ali dentro do outro. Que é exatamente o que está dito aqui. Quando nós dizemos assim, olha, x menos a em módulo é maior do que zero e menor do que delta, eu estou dizendo, olha, qualquer x que estiver no intervalo a menos delta, a mais delta, e não me interessa ser igual a. Eu não quero x igual a. Eu não quero saber o que acontece no x igual a. Mas quando isso acontecer, quando o x estiver dentro desse intervalo e não for a, então obrigatoriamente eu quero que a imagem da função esteja dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, que é a mesma coisa que dizer que o módulo de f de x menos L em módulo é menor do que epsilon. Essa é a definição de limite. Nós denotamos, como eu escrevi ali na lousa, limite de f de x quando x tende a igual a L. Tudo bem? Bom, algumas observações aqui que eu preciso fazer para a gente... primeiro, essa é uma forma de dizer, uma forma de explicar limite que por vezes ela é difícil, né, da gente entender no primeiro momento. Então vamos entender bem isso aqui. Daqui a pouco, nas próximas videoaulas, vão surgindo exemplos e situações para a gente entender melhor isso aí. Primeiro, quando a gente calcula o limite da f de x quando x tende a A, não é necessário exigir que o pontinho azinho esteja no domínio da função. Esse ponto, como eu disse, ele não precisa estar no domínio da função, mas ele precisa ser um ponto de acumulação. Ele pode não estar no domínio, mas eu preciso que próximo dele, e quão próximo eu queira para qualquer delta que eu pegar, dentro do intervalo a menos delta, a mais delta, sempre tem alguém do domínio. Eu sempre tenho que garantir que perto daquele ponto tem alguém do domínio da função. Senão eu não posso falar de limite, não faria sentido eu me aproximar de um ponto que não está no... por mais que o ponto não esteja no domínio, mas perto dele não tem ninguém no domínio da função, então não faz sentido essa noção de limite, porque não tem como eu me aproximar do A. E se não tem como eu me aproximar do A, como é que eu vou falar da aproximação do f de x? Também não faz sentido. Tudo bem? Devido a essa observação, eu gostaria que você percebesse que pode ser que o azinho não esteja no domínio da função. E se o azinho não está no domínio da função, então quer dizer que a f de A não está definida. Então, é possível que o azinho esteja no domínio, aí f de A está definida, mas se não tiver, o f de A não está definido, o que não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Portanto, veja que o limite não tem nada a ver com o valor da função no ponto. Não tem nada a ver, porque pode ser que nem exista o valor da função naquele ponto. Ok? E outra observação importante é que o limite de uma função quando x tende a pode não existir. Então, à medida em que eu me aproximo de um certo ponto, pode ser que isso não vá a número real nenhum. Veja que o limite é sempre um número real fixado. Então, nessa definição que nós fizemos, que é a definição de limite, por exemplo, eu posso pegar uma função famosa aqui só para a gente poder usar, f de x igual a 1 sobre x. Se eu pegar apenas os x na parte dos reais positivos, que é apenas da direita aqui do plano cartesiano, então, não sei se você conhece a função, mas essa função tem um gráfico parecido com esse aqui, né? A cada ponto x você leva no 1 sobre x, então à medida que você vai avançando aqui, o valor da função vai diminuindo. À medida que seu x diminui, o valor da função aumenta. Basicamente é isso que faz essa função. E aí, se você perceber o seguinte, veja, eu defini nos reais positivos, mas não posso colocar o zero, né? No zero, essa função não está definida. Essa função não está definida no zero porque 1 sobre zero não existe. Porém, eu consigo pensar no limite do x tendendo a zero, à medida em que eu me aproximo do zero. À medida em que os meus pontos estão se aproximando do zero. O que acontece com essa função?
Bom, na verdade, nesse caso aqui, o limite não existe. Por quê? Porque à medida em que eu me aproximo do zero, a função está explodindo, ela não está indo para ponto nenhum, ela não está se aproximando de qualquer número real L. Não tem um número real L do qual ela está sempre se aproximando. À medida que eu vou me aproximando do zero, todo mundo da função está ficando aqui dentro de uma faixinha perto do L. Nessa situação não existe isso. Portanto, esse limite aqui é uma situação que não existe. Tá claro? Bom, para a gente entender também melhor do que isso ainda, veja, por exemplo, essa função, além dessa que eu dei aqui na lousa, essa função aqui f de x, que é definida da seguinte forma. Nos números reais em toda a reta, se o x não for zero, essa função está definida no 1. Mas se o x for zero, essa função vale zero. Essa função é bem simples, ela é quase constante, tá vendo? Então, por exemplo, pega lá o plano cartesiano, como é que eu represento graficamente esta função? Então, aqui x e aqui o eixo y. Como é que eu represento? Olha, no zero, no x igual a zero, essa função vale 1. Então, essa função vale 1 no x igual a zero. Mas nos outros pontos, ela vale 0. Então, essa função, para todo mundo antes do ponto 0, ela vale 0. Ela está aqui. Para todo mundo depois do 0, ela dá 0. Mas aqui no 0, ela vale 1. Vejam que ela dá um salto. Bom, essa é uma função constante? Não, ela é constante com exceção do 0. No 0 ela vira 1. Então observem uma coisa, o 0 está no domínio da função. Então até faz sentido eu dizer f de 0, que no caso aqui é 1. O 0 está no domínio da nossa função. Em particular, ele é um ponto de acumulação. Em particular, ele é um ponto de acumulação aqui nesse caso. Porém, observe que à medida em que eu me aproximo do zero, à medida em que eu me aproximo do zero, à medida que eu que eu chego perto do zero, a função toda está ficando no zero. Qualquer ponto que eu pegar aqui, pega um x aqui que não seja zero. Esse x, a imagem dele é zero. Se eu pegar um x mais perto ainda do zero, vai continuar dando zero. Se eu pegar um x ainda mais perto do zero, vai continuar dando zero. Se eu pegar um mais pertinho ainda do zero, vai continuar dando zero. Tanto do lado de cá como do lado de cá. À medida em que eu vou aproximando do zero, a função sempre vai dando zero. Ou seja, à medida em que eu me aproximo do zero, está todo mundo indo para o zero. Está todo mundo querendo dar zero. Mas o que acontece quando você chega no zero? Quando você chega no zero, a função não deu zero, a função deu 1. Ok? Então, pessoal, observem que quando você observa que está ao contrário aqui, tá, pessoal? Note que o limite dessa função está escrito errado no slide. O limite dessa função, quando o x tende a zero, todo mundo perto do zero. Lembra que eu falei para vocês na hora da definição que aparece lá x menos a menor do que delta, o nosso a aqui é zero. E eu peço que a gente analise não no zero, em qualquer ponto que, aliás, não no momento em que o x se iguala ao a. Não, eu quero em qualquer ponto em que o x não é igual ao a, mas dentro desse intervalo a menos delta, a mais delta. Eu não quero quando o x é igual a. Então, não quero analisar no zero, eu quero analisar próximo. E próximo, todo mundo dá zero. Então, esse aqui dá zero. Próximo, todo mundo vai no zero. Mas em cima do zero, dá 1. Vejam, tá errado aí no slide, tá trocado no slide, né? Mas no zero dá 1, ou seja, vejam, esse limite, ele dá 0, mas o valor da função no zero não é 0, é 1. Tá certo? É possível que isso aconteça, mas veja, o limite existe. À medida que eu me aproximo do zero, está todo mundo caminhando para o zero. Mas mesmo assim, essa função foi sacana. Todo mundo achou que ela ia para o zero, mas aí chegou no zero, ela pulou para o 1. Ela foi meio sacana com a gente. Tá certo? Bom, e para a gente fechar esta primeira videoaula sobre limites, vou mostrar uma primeira definição, uma primeira proposição que a gente às vezes ignora a existência dessa proposição, mas ela é importante, porque pode ser que eu esteja definindo um conceito ambíguo. E aí essa proposição nos mostra o seguinte, que se o limite de uma função f de x, quando x se aproxima de um certo ponto a, no ponto de acumulação do domínio dessa função, se esse limite ele existe, então ele é único. Não há dois limites de uma mesma função quando o ponto está se aproximando do mesmo ponto. Não tem como ter o limite ter dois valores distintos. Vamos demonstrar isso aí? Suponha que o limite da função f de x, quando x tende a seja L1 e seja L2. Vamos supor que esses limites sejam diferentes.
É isso que eu tô por contradição aqui. Estou supondo que tem dois valores para esse limite e que eles são diferentes. Quer dizer, essa função, à medida que eu me aproximo do A, ela está se aproximando de um certo ponto L1 e do outro ponto L2 que são distintos. Geometricamente não faz sentido para a gente, né? Mas vamos mostrar algebricamente que isso também não pode acontecer. Para a gente se enquadrar na definição, lembra que esses limites foram dados, então nós temos a definição deles. Nós podemos pegar qualquer epsilon. Em particular, eu vou tomar o epsilon como sendo o módulo de L1 menos L2, que eu já sei que é positivo porque o L1 é diferente do L2. Com esse epsilon, já que o limite da função existe, então existe um delta, nesse caso aqui, um delta, vou chamar de delta 1 para associar com o limite 1, vou chamar de delta 2 para associar com o limite 2, são dois aqui, né? De modo que aconteça o seguinte, se o x menos a em módulo for maior do que 0 e menor do que delta 1, desculpa pessoal, comi bronha aqui, é delta 1 e aqui embaixo delta 2. À medida em que o x menos a menos delta 1 acontecer, então a função f de x menos L1 em módulo é menor do que epsilon sobre 2. É para qualquer epsilon, em particular vale para epsilon sobre 2. E a mesma coisa aqui, pessoal. Quando o x menos a em módulo for maior do que 0, mas menor do que delta 2, está faltando um 2 aqui, então o módulo de f de x menos L2 é menor do que epsilon 2. Ok? Agora vai acontecer a gambiarra. Vamos mostrar que há algum problema aí. Pega a delta como sendo o mínimo entre delta 1 e delta 2. Quando eu faço isso, então eu estou dizendo que quando valer esta frase para delta mesmo, agora delta mesmo, né? Quando acontecer para delta, então vale para delta 1. Quando essa valer para delta, então vale para delta 2, porque afinal de contas, se isso aqui for menor do que delta, então é menor ou igual a delta 1, então isso tudo aqui é menor do que delta 1, e também é menor ou igual a delta 2, então isso aqui tudo é menor do que delta 2. Então vale tanto delta 1 quanto delta 2, se vale delta 1 quanto delta 2, então vale qualquer uma das duas frases acima. Então, olha só a sacanagem, sempre que eu tiver o x menos a em módulo maior do que 0 e menor do que delta, então vamos ver o que acontece com a diferença dos limites. L1 menos L2 é menor ou igual, olha o que eu fiz aqui. Aqui talvez não esteja claro, deixa eu escrever aqui no quadro o que está acontecendo. Se você escrever L1 menos L2, eu posso vir aqui e tirar f de x e colocar ele de volta. Uai, por que eu posso fazer isso? Eu só somei f de x e subtraí, quer dizer, eu somei 0, somei nada, então tudo bem, não tem problema algum aqui. Mas, segundo a desigualdade triangular, eu posso separar isso aqui em módulo de L1 menos f de x, mais f de x menos L2. Tudo bem? Acontece que, só para a gente colocar na ordem que está ali no slide, como está em módulo, tanto faz L1 menos f de x ou f de x menos L1, né? Então isso aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tudo bem? Acontece que, por hipótese, como o x menos a em módulo é menor do que delta e maior do que 0, então isso aqui, pelo que nós assumimos aqui em cima, nessa primeira linha, isso aqui é menor do que epsilon sobre 2. E, pela segunda linha, isso aqui também é menor do que epsilon sobre 2. E a soma de duas metades de epsilon é igual a epsilon. Moral da história. E quanto que era epsilon mesmo? A gente tomou o epsilon, já que o limite existia, eu tomei o epsilon do jeito que eu quis, como sendo L1 menos L2. Ora, que absurdo. L1 menos L2 é menor do que ele próprio? Como é que um número é menor do que ele próprio? Absurdo. Portanto, o que nós assumimos no começo não faz sentido algum. O que nós assumimos no começo? Que o L1 fosse diferente do L2. Então a conclusão é que eles são iguais, como a gente queria demonstrar. Tudo bem? Então com isso nós terminamos esta primeira videoaula a respeito de limite. Espero que você continue aí então estudando a continuação desse nosso assunto para a gente poder ir avançando nesses estudos, tá bom? Até a próxima aula, pessoal!